Então, temos aqui algumas perguntas bem iria ser para que o mundo se torne resgatável. E esses três caminhos seriam: primeiro caminho, muitos deveriam orar o tempo, que outros deverão entregar a vida para que isto aconteça. Então, orar o tempo todo significa estar sempre com uma atitude orante. Tudo o que se faz, tudo o que se pensa, tudo o que se planeja, nós oferecemos como oração. Isso significa estar orando o tempo todo. Agora, outros poderão dedicar-se ao serviço e à caridade. Como vocês sabem, a situação parte da população é muito precária. E o terceiro caminho seria entregar a própria vida para que isto acontecesse. Bem, entregar a própria vida, existem algumas interpretações a respeito desta frase. Entregar a própria vida pode estar significando entregar o seu ego, não? É uma interpretação, entre outras. Entregar a sua vida humana, o seu ego humano, para que você possa encontrar um caminho de serviço, um caminho de utilidade para a humanidade, para o planeta. Ou então, doar a própria pode estar querendo você renunciar definitivamente a coisas que você crê que é o melhor vida. Aí você renuncia. Ou então, dar a vida no sentido literal, renunciar a viver aqui, isto você pode oferecer, mas não vai se suicidar. Você oferece isto e aguarda para ver o que acontece com sua vida. Mas enquanto aguarda, sem deixar de estar diante das tarefas neste mundo e de cumpri-las. Porque há pessoas que têm consciência, que se doam a própria vida, se renunciam às coisas deste mundo e se assim passam para o outro lado, vão viver do outro lado ou desencarnam. Isto é porque a pessoa deve saber que fora do corpo físico, desencarnado e junto com os seres que servem do outro lado da vida, ali se serve muito mais amplamente, muito mais profundamente. Então, entregar a própria vida, se esta pessoa sabe que não estando encarnado, estando servindo fora do corpo, se precisa manter. E aí você vai talvez encontrar um pouco de coisas. Então você não tem que romper com uma coisa e nem outra. Você tem que organizar a sua vida de forma que você tenha os seus relacionamentos bem amigáveis, bem pacíficos, e que, por outro lado, você tenha também os seus exercícios de silêncio e de solidão. Outra pessoa diz que como é que uma pessoa consagrada pela Virgem Maria tem momentos de retrocesso, tem momentos em que forças estão agindo sobre ela e ela está aqui falando e contando uma história de uma pessoa. Bom, veja, antes de nós termos algumas experiências interiores bem profundas, através das quais nós vamos conhecendo a vida interior, antes de nós conhecermos isto na prática, ninguém é garantido. Porque, por isso, é que todo o ensinamento espiritual avisa que nós devemos orar e vigiar. Então não é só oração,
Mas é preciso oração e autoobservação, é preciso oração e vigília para ver o que se passa consigo mesmo. Porque, repetimos, antes que a gente tenha outras expansões de consciência, que nem sempre são conscientes, não? Nós não somos garantidos neste campo. E ela pergunta também o que significa o que dissemos numa outra partilha a respeito dos seres que se encontram no limbo. Então, limbo é um estado de consciência que não é material e nem é totalmente imaterial. O limbo é um estado de consciência para onde vão aquelas almas, por exemplo, que foram abortadas, que não conseguiram nascer, não? E ali é o limbo. E este limbo é um lugar onde as almas podem ficar assim, sem se sentir na matéria e sem se sentir realmente em espírito, e que ali ficam aguardando algo. E geralmente são pessoas que não conseguiram nascer, são almas que não conseguiram encarnar, que foram mandadas de volta. E é preciso orar por isso, orar por essas almas, orar por essas almas. Porque se elas tinham um destino, tinham uma data marcada para vir ao mundo e foram mandadas de volta, é preciso que o karma se organize novamente. É preciso que o karma organize, porque os nascimentos são também organizados. Nem todos os nascimentos são caóticos, como acontece em muitos casos, mas são coisas organizadas. Então, aqueles que foram rejeitados, abortados ou mandados de volta, não conseguiram entrar na encarnação e também tinha terminado um ciclo lá do outro lado. Então ficam nesse limbo que é um estado de consciência completamente neutro. E sabe-se que Maria está cuidando muito dessas almas que estão no limbo, dessas almas que estão ali. E isto ela pede que a gente ajude com oração, porque é preciso que parta da humanidade um pedido da própria humanidade. É preciso que parta um pedido para que certas situações possam mudar. Então, se uma alma está no limbo, é preciso que haja um pedido próprio para aquela situação, para que a situação mude. Porque senão fica ali numa expectativa para que o karma se organize. Então, e o que realmente é o tempo real? Pergunta esta mesma pessoa, porque ela tem ouvido falar no tempo real. Tempo real é algo que nós teríamos que um dia entrar nesta consciência, consciência do tempo real. E a diferença entre o tempo real e este tempo planetário que nós conhecemos, este tempo que nós usamos, este tempo que inclui a ideia de passado, a ideia de futuro. Isto é o tempo tridimensional, isto é o tempo que nós temos aqui na consciência desta Terra, desta humanidade. Mas o tempo real, que nós podemos conseguir, que podemos experimentar, este tempo real é a nossa consciência em níveis superiores que se reflete aqui. Porque este tempo cronológico que nós temos aqui, que contamos o passar dos anos, contamos o passar das horas, dos meses, isto se chama tempo material. E nas outras dimensões, nos outros planos, não há isso. Nos outros planos, nós temos os planos superiores, nós temos uma consciência de um presente eterno. E vivemos ali sem esse sentido de passado e sem essa preocupação pelo futuro. E isto deve começar a acontecer com a humanidade. E é preciso que a gente renuncie
a pensar no passado, que a gente perdoe o próprio passado, que a gente tenha esta disposição de perdoar por tudo o que ainda não perdoou, porque isto vai eliminando a sua ligação e a sua prisão com o passado. Então, enquanto você estiver presa ao passado, enquanto estiver lembrando do passado, enquanto estiver agindo em função do que se passou, você fica nesse tempo cronológico. E ficar nesse tempo cronológico significa, com o passar destes anos, você se sentindo idosa, se sentindo velha, se sentindo imprestável. E isso é porque você está no tempo cronológico. E esse tempo cronológico não existe. Isto é um resultado do movimento da Terra em torno do Sol, que aí são os anos que passam, e o movimento de rotação da Terra que cria o dia e a noite. E essas duas ilusões, isso que a Terra leva para circular em torno do Sol e que leva para circular em volta de si mesma, essas duas ilusões que você chama de tempo, você vai contando isto e com isto fica no tempo material. Você se considere num presente eterno com a sua mente, porque aí a sua própria mente vai conhecendo um outro ritmo de tempo. E o seu corpo físico, que é material, naturalmente vai ficando mais, vai se modificando à medida que o Sol gira, que a Terra gira em torno do Sol, que a Terra gira em torno do Sol, e esse corpo físico vai se... Mas o seu corpo espiritual, a sua essência interior, não tem nada a ver com isso. Para a sua essência interior, lá no seu interior, o tempo não passa. Então aqui é preciso que você se disponha a se desligar do passado, a renunciar ao passado, e que você tenha uma fé suficiente para não pensar no futuro, e é preciso que você viva o momento presente com toda a sua integridade, que fique consciente, concentrada no momento presente, resolvendo aquilo, vivendo aquilo que o presente lhe apresenta, e você vai então começando a se preparar para um dia entrar no tempo real. Isso deve ser o destino dos seres desta Terra em um outro ciclo do mundo. Não neste em que os seres estão muito preocupados até com previdência social, com todas essas coisas, preocupadas com a velhice. Isso é toda uma questão de consciência. Isto tudo é uma questão de consciência, porque a parte material disto tudo existe. Mas, embora exista, o seu corpo pode ir se transformando, porque muitas vezes, não é, houve esses movimentos de translação, de rotação entre os planetas e tudo isso, o seu corpo físico vai sentindo tudo isso com o passar das coisas. Mas a sua consciência deve estar no eterno presente. A sua consciência não deve se abalar por causa dessa circunstância material. Porque a hora que a sua consciência sair do corpo físico e a hora que a sua consciência sair do corpo astral, do plano astral, e sair do corpo mental, a hora que a sua consciência estiver livre desses corpos materiais, aí você vai ver o que é o tempo real. E pode já ir se preparando para isso, aspirando a ter esta consciência um dia, ou começar a ter agora. Um dos principais sintomas de que está se começando com isso é não se preocupar com o tempo que passa, porque esse tempo que passa é uma ilusão. Se você consegue não se preocupar com isto, a sua consciência já vai começar a conhecer o tempo real. Isto é uma grande libertação, principalmente para nós que ainda temos cérebro físico. Mas isto existe e nós podemos ir entrando nesta consciência. Existiram grandes místicos e grandes sábios que conseguiram isso. E abriram caminho para nós.
Eu sei que nós não somos grandes sábios e nem somos grandes místicos, mas esses abriram o caminho para nós. O caminho está aberto, mas precisa ver se nós queremos este caminho infinito ou se queremos o caminho humano aqui nesta terra para sempre. Bom, e aqui uma pessoa diz que começa a despertar sempre às 3 horas da manhã e que isso lhe dá uma grande angústia e muito medo. E por que que ela está sempre despertando nesta hora? Olhe, o dia realmente começa às 2h30. E se você está despertando às 3 horas da manhã, você está despertando ao amanhecer. É que nós não consideramos estas coisas, mas porque a nossa educação não é esta. Mas a noite profunda vai das 22h30 às 2h30 aproximadamente. Isto é a noite profunda. E se nós tivéssemos uma vida ordenada, nós iríamos estar dormindo durante a noite profunda. É que o mundo é organizado diferente, nossa vida não conta com esses detalhes, não? E nós entramos pela noite profunda adentro, depois das 22h30, em plena atividade. Mas, se você está despertando às 3 horas, você está despertando junto com o dia. Isso é um horário muito bom para a gente despertar. E se não vai entrar numa atividade normal, porque as coisas não estão ativas ainda, você desperte e faça alguma coisa para você. Vá ler, vá orar, vá meditar, vá ouvir música. Você pegue uma música clássica, porque a música clássica não faz muito efeito aqui, mas a música clássica faz efeito no nosso nível profundo. Então, se você desperta todos os dias às 3 horas da manhã, encontre as sinfonias clássicas, vá ouvir música de valor, não? Que existe pouco, mas existe. Há músicas orientais de muito valor e algumas também ocidentais. E isso então fará um efeito profundo. Aproveite que enquanto a humanidade está adormecida, você vai fazer o seu trabalho profundo, porque acorda às 3 horas da manhã. É um ótimo horário para se acordar. Você está acordando junto com o dia. Está seguindo o movimento do dia. E ela está perguntando se ela faz um pedido direto a Jesus, ou se faz um pedido direto a Maria, se isso vai ter resposta. Bem, essas consciências onipresentes, como essa consciência de Jesus, essa consciência de Maria, essas consciências estão sempre despertas, estão presentes em todo lugar. Se você faz uma oração a eles, é óbvio que está sendo ouvida, é óbvio que está chegando neles, porque esses são oniscientes e onipresentes, não tenha dúvida. Agora, você não pode duvidar disso, porque se você duvida, você pode não estar percebendo este resultado. E ela tem pedido a Maria que quer ser consagrada como sua filha. E a quem devo recorrer? Ela pergunta. Se você quer se consagrar à obra dessas grandes entidades, você se consagre, porque essas entidades estão percebendo isso, estão te entendendo. Você não tem que recorrer a ninguém. Você se consagre sua vida, ofereça sua vida, e essas grandes entidades percebem o que está acontecendo com você, não tenha dúvida. Uma pessoa teve um sonho na qual uma pessoa olhava nos seus olhos e dizia: então,
Então, voltar ao Criador pode ser sim desencarnar. Com isso, você vai ficar no plano astral muito tempo. Não vai estar livre, liberta, para chegar nos níveis mais profundos. Então você teve este sonho, você está com esta proposta, cuidado para não estar consultando outras pessoas que têm uma mente mais ou menos do nível da nossa e que não pode então saber certas coisas. Você se disponha a estar aqui ou estar em algum outro plano a hora que tiver que estar. E aqui a pessoa diz que orar em grupo diariamente, que ela não está mais se sentindo integrada. E que após a partilha a respeito disso, que ela compreendeu com o coração. E que ela está tentando fazer uma contemplação, fazer uma adoração, e que às vezes ela não se sente confortável porque não está habituada, não está preparada para fazer uma contemplação, uma adoração por muito tempo, nem uma oração mais continuada. Então, você tome uma atitude interna primeiro. Você decida no seu interior o que você quer fazer. E aí você vai oferecendo a sua vida, você vai orando, você vai se concentrando, você vai se confirmando na sua oferta. Mas isto é uma coisa gradual, isso não acontece de repente. Veja, você precisa primeiro se concentrar nisso, precisa orar para isso, precisa oferecer, se consagrar para isso, se confirmar na consagração, e aí você vai se aperfeiçoando na oração. E o resto é um processo interior que você não pode controlar. O que você pode é se oferecer, é orar, se consagrar, se concentrar, se confirmar nisso, mas isto precisa ser feito bastante, isto precisa ser feito com verdade, com honestidade, e você precisa se confirmar nessa proposta. Precisa ter paciência consigo mesma, não ter medo de que o tempo esteja passando, e você se confirme nisso e vá fazendo este processo, que um dia você vai se esquecer desse assunto e vai estar em paz. E quando você esquecer desse assunto, é sinal que a sua alma entrou no processo e você interiormente vai começar a passar por um processo mais real para você. E o que significa permanecer em quietude? Pergunta uma pessoa. Nesta época atual, quando tudo está desabando e se deteriorando ao nosso redor. O que está acontecendo ao seu redor está acontecendo, mas isso não precisa tirar a sua consciência de uma certa proposta. Você permanecer em quietude é muito fundamental. Você está assistindo o que está acontecendo em volta, você está assistindo o desenvolver dos processos mundiais, não é? Mas isto não precisa influir em você. Você acompanha isto para poder tomar as suas precauções, não é? E não precisa, como diz você aqui, guerrear com esta falta de quietude, guerrear com esta falta de autocontrole que você está sentindo. Não guerreie com isto, não. Você olhe tudo isto
como se fosse de um outro, você olhe tudo isso com bastante calma, não? E procure se aquietar. Se você tem realmente esse propósito, você vai conseguindo. Vai vendo que não vai se aquietar de repente, mas este propósito vai atraindo ajudas para você fazer isto. É preciso não desistir, porque dessas coisas não se desiste, hein? Dessas coisas a gente se aperfeiçoa nesses propósitos. A gente se aperfeiçoa, a gente continua, a gente prossegue, não é? E internamente vai acontecendo alguma coisa. Aqui na vida externa, na vida prática, na vida humana, nós precisamos criar as condições para que haja um aquietamento no nosso ser. Você precisa criar essas condições. E aí o aquietamento começará a acontecer, porque o seu interior vai respondendo a isso. É do seu interior que vem o aquietamento. Da sua parte externa, da sua parte consciente, você tem que alimentar o propósito, alimentar esta intenção. E do seu interior virá a resposta. Mas você precisa criar a situação para isso. Você precisa criar o ambiente para isso. Bem, ela diz que nós oramos para que haja paz no mundo e que as situações de violência continuam, prosseguem. E como é isso? Porque com tanta gente orando e a violência continua se desenvolvendo, continua se manifestando? Porque ela está em contato com o noticiário e está sabendo o que está acontecendo, não? Principalmente em outras partes do mundo. Bem, claro que o propósito da hierarquia e o propósito das forças do bem é construir uma paz neste planeta. Não é isso que está acontecendo, isto não é o propósito do plano evolutivo. O que está acontecendo no planeta, isto não é o propósito do plano evolutivo. Porque existe um karma individual. E ela cita o caso de alguns prisioneiros que estão sendo queimados vivos, essas coisas que vocês estão acompanhando. Então, existe um karma individual, que é o karma de cada indivíduo. Depois existe um karma grupal, que é o karma de um grupo, o karma de uma nação, o karma de um povo. E depois existe o karma planetário. E o que acontece coliga-se com esses três tipos de karma. Então não é porque alguém foi queimado vivo nesses processos que estão acontecendo. Naquilo tem o karma individual, aquilo tem o karma grupal e tem o karma planetário em jogo. E você não conhece esses karmas, então você não tem como explicar que certas coisas estejam acontecendo. Mas você pode aceitar, mas sem contribuir para isso, sem contribuir com isso, para isso na sua vida. Você pode aceitar e ter uma vida que não leve a isso. Porque, veja, quando alguém ou poucas pessoas têm uma vida diferente, que se destaca desta vida normal que nós conhecemos, essas poucas pessoas que se destacam, essas pessoas são notadas pelo universo. Não é porque é pouca gente que está em paz, muito pouca gente que está em paz, muito pouca gente que trabalha pela paz realmente, paz interna e paz externa. Tudo isso fica anotado no universo, tudo isso tem uma repercussão universal. E nós não sabemos se quando terminar este atual ciclo de muita ignorância, não? Estamos vivendo um ciclo de muita ignorância. Nós estamos vivendo um ciclo em que a humanidade não sabe onde vai parar, a humanidade não sabe como ela começou, a humanidade não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós estamos vivendo um ciclo bastante longo de muita ignorância. Mas tudo que começa tem fim.
E você então não precisa entrar no movimento geral desse ciclo, nesse comportamento quase geral da humanidade. Você não precisa participar disso. Você crie, junto com seu grupo, ou junto com seus companheiros, se você os tiver, ou você crie isso dentro de você, porque você começando a criar isto dentro de você, você de repente está se coligando, mesmo sem ter consciência, com um grupo interno. Grupo interno são essas almas que não estão encarnadas, que funcionam do outro lado do outro lado da vida. Ou a sua própria alma, que aqui não tem uma tarefa explícita, como você gostaria, mas a sua própria alma pode estar participando de um grupo interno. Então você precisa não criar conflito com toda esta situação que está te incomodando, não criar conflito com isso, e dentro dessa situação mundial, você criar outra situação no seu interior. Porque aí o seu interior vai se coligando com os mundos internos. Então, vai haver uma maior conjunção de forças, uma maior conjuntura de forças positivas no seu interior e nos mundos internos. Porque aqui, na parte externa do planeta, nós estamos caminhando, como sabemos, há mais de 20 anos, não? Que estamos estudando estas coisas, estamos nos preparando para uma fase de purificação do planeta, da humanidade e de nós mesmos que estamos aqui. Agora, ela pergunta ainda: que significa quando Maria fala santificar as nossas vidas? Santificar a sua vida significa você começar a aliviar esta densidade psíquica que existe no planeta. Então, se você alivia isso, você está santificando a sua vida. Porque tirando toda essa parte obscura, tirando toda esta parte psíquica densa do planeta que te afeta, se você cuida disso, você está se preparando para eventualmente participar de dimensões mais sutis. Mas para isso você precisa se purificar. E santificar a sua vida não é se tornar santo de repente. Santificar a sua vida é você se dedicar a se purificar, se dedicar a se elevar. Assim você está entrando numa linha que vai aliviar toda a situação deste mundo, vai aliviar a situação desta humanidade. E é um trabalho em que não são todas as pessoas que acreditam nisso, mas isto é uma realidade. E se você começa a experimentar, você vai sentir uma diferença. E uma pessoa está perguntando se Confederação Galáctica e Confederação Intergaláctica, qual é a posição da hierarquia diante disso? Bom, Confederação Galáctica, Confederação Intergaláctica, isto é a reunião de todas as consciências evoluídas, de todas as consciências superiores que estão nos outros planos de consciência. Então, existe o plano de consciência do planeta Terra, existe o plano de consciência do sistema solar inteiro, isto é outra dimensão, isto é outro plano de consciência. Existe a consciência universal, a consciência galáctica, que aí está incluindo todas as consciências superiores da galáxia. A consciência intergaláctica, entre galáxias. Isto é um assunto infinito. E isto tudo existe, sim. Isto tudo existe. E tudo isso faz parte da luz. Agora, nós temos que saber e temos que reconhecer que existe também não só a Confederação da Luz, mas que existe também a organização das forças das trevas, a organização das forças do mal, que também formam as suas organizações. E nessas organizações da força do mal,
quem tem conhecimento nem pensa nisto e se concentra nas confederações, nas reuniões de forças da luz. Sabe que as forças do mal existem, sabe que as forças do mal estão muito organizadas neste momento, mas você não se preocupe com isso. Você procure não colaborar com as forças do mal, não colaborar com aquilo que você acha que é o mal. Isto é uma questão da sua consciência. Se você não colabora com aquilo que você acha que é do mal, você não está se envolvendo com as forças do mal. E se você se concentra, se você se dedica, se você tem a sua direção de pensamento para as forças da luz, para a confederação intergaláctica, para a confederação solar, para a confederação planetária, se você se dedica à confederação dessas consciências que estão na luz, isto é que é o seu papel. E não ficar pensando nas outras reuniões que não estão ligadas à luz, mas que estão ao mal. Isso também existe, mas mesmo que exista, nós podemos não estar coligados com isso. E estando firme nas forças da luz, estando firme naquilo que você acha que é positivo, que é verdadeiro, que é elevado, é isso o que nós temos que fazer. O resto, deixe para as consciências que estão do outro lado da vida, que estão vendo isso tudo muito mais claramente do que nós, como a nossa hierarquia espiritual. E uma pessoa está com sintomas de doenças e quando procura atendimento médico, os exames mostram que não há nenhum problema. E ela está ficando desorientada com isso. Sim, porque há coisas que não estão bem na gente, mas que não estão no físico. Então os médicos provavelmente não encontram nada quando fazem os seus exames, né? E você pode continuar consultando os médicos se quiser, não é? Siga os conselhos deles, não? Mas saiba que quando você se sente mal e nenhum exame detecta o que você tem, é sinal que o seu mal não é físico. O seu mal não pode ser analisado num laboratório. O que se passa com você é um problema da sua consciência ou é um problema dos seus corpos interiores. Porque nós temos, além do corpo físico, temos um corpo etérico, temos um corpo astral, temos um corpo mental. Então esses corpos internos podem estar com algum problema. Então não é no laboratório que você vai medir isto. Você vai medir isto, segundo o que a gente está sendo orientado, você vai começar a perceber essas coisas internas se você começa um processo de contato com a oração. Então você comece a se organizar para orar, mas não orar preocupada com alguma coisa, orar por orar. Você se põe em oração, você se põe procurando um contato com seus níveis superiores. Procurando este contato, você vai começar a sentir coisas dos seus níveis internos. De alguma forma, através dos sonhos, ou através de alguma intuição, ou nos seus momentos de silêncio, nos seus momentos de calma, quando você dedicar algum momento para um recolhimento. Se você não estiver preocupada durante esse trabalho, se você estiver livre de preocupações, principalmente consigo própria, mas estiver ali só para entrar num clima de oração, num clima de contato com os planos superiores, aí você vai, talvez, deixar de se sentir mal. E aí o seu médico vai ter razão que não encontre em você moléstia alguma. E uma pessoa que escutou uma partilha anterior diz que ela está deduzindo que temos que orar, servir, nos doar
amar, cultivar a unidade, e que isto é muito importante. E ela pergunta, mas e a escuridão, e a obscuridade que nos rodeia? Nós acabamos de ver que você não tem que estar se concentrando na obscuridade. Você não tem que estar se concentrando na ignorância, na escuridão que domina, não? Esta humanidade atual, na grande maioria. E você tem que dar a si mesma uma prova de fé, tem que demonstrar a si mesma que você tem paciência. Procure demonstrar isso para você mesma, porque aí você estará educando o seu ego, você estará educando a sua personalidade, porque tudo isso é problema de personalidade, isto não é problema profundo. E precisa ter paciência, prosseguir, sem desanimar, não é? E ela pergunta, e quanto falta para que essa transformação coletiva na consciência aconteça? Bom, o que está acontecendo é uma preparação, e essa transformação está se dando. Mas os resultados disso, os reflexos disso no plano físico, na vida em geral, na estrutura do mundo, isso só vai começar a refletir depois da transição da Terra, depois da purificação global. É que isto vai se refletir, é que isto vai começar a surgir na superfície deste planeta. Agora, você se considere preparando este tempo futuro. Se você está com essas preocupações, você é uma pessoa que pode preparar esta futura situação da Terra, mas não esperar que isto vá acontecer agora. Quem viver, verá isso. E se você não vai ver aqui, você vai ver isso do outro lado. E você vai ver isso no seu interior. Porque há pessoas que vivem no seu interior e que no seu interior vivem também outras coisas. Hoje, nós estamos muito enfocados na vida externa. A vida externa existe, nós temos que vivê-la, né, enquanto estamos nesses planos materiais. Isto existe, mas temos que a nossa verdadeira vida não está aqui fora. Nossa verdadeira vida está no nosso interior. Então nós podemos viver aqui fora, mas ao mesmo tempo nos considerar vivendo em nosso interior. E se isso for uma constante, se isso for uma ideia permanente, se isso for uma ideia estável, você vai começar a sentir esta vida interior. E vai ver que é muito possível, sim, que depois da transição, isto aqui esteja muito mudado. Uma pessoa está perguntando qual é o significado do batismo neste momento da Terra. Bem, o batismo é um sacramento. Um dia nós temos que estudar um pouco os sacramentos, que alguns são bem explícitos, mas outros são mais velados. O batismo, por exemplo, é um sacramento muito oculto. Então, quando você é batizada, e são forças internas que te batizam, embora possa haver aqui um sacerdote que faz um ritual externo. Mas o que te batiza é todo um movimento interno. E o batismo é um movimento interno que te permite renascer, mas numa situação de mais pureza. Então você está numa vida material, você vem de experiências em outras encarnações, não é? E de repente você é batizada. Isto é, você naquele momento renasce para uma situação de maior pureza dentro da tua situação atual. Agora, então você se foi batizada, se você passou pelo batismo, você renasceu numa situação de maior pureza. Então é como se você ali recomeçasse um plano de vida.
Repito, batismo é um sacramento e batismo precisa também que a gente tenha consciência do que está fazendo. Então, se você está realmente sendo batizada, você está renascendo numa outra situação. E você está com a possibilidade de refazer a sua vida interior, a sua vida mental, a sua vida intelectual. Tudo isso você pode recomeçar, não? Você não pode recomeçar uma encarnação dentro da mesma, mas você pode renascer em muitos sentidos. E isso o ritual do batismo deve fazer acontecer. Se estiver havendo realmente um verdadeiro batismo ali, e para haver um verdadeiro batismo precisa que haja uma energia sacerdotal ali dentro, não? Então, mas isso é uma oportunidade de você renascer num outro estado de consciência. Agora, depois do batismo, vem outros sacramentos, que nós teríamos também que um dia começar a saber o que são e começar a estudar. Mas depois do batismo, vem a confirmação do batismo, que é um outro sacramento. E depois, para você se manter naquela situação de batizada, você tem aquilo que se chama Eucaristia. Porque cada vez que você usa esse processo da Eucaristia, você está renovando essa situação. Então é por isso que na ordem sacramental vem primeiro o batismo, depois vem a confirmação, depois vem a Eucaristia. Mas mesmo que não seja feito nesta ordem, se cada sacramento deste for realmente vivido, ele tem um valor em si. Então, por exemplo, nós não sabemos se todas as pessoas que praticam a Eucaristia foram batizadas. E se não foram batizadas, a Eucaristia faz o seu trabalho. É que o batismo vai preparando esta consciência. E há alguns que batizam enquanto o ser encarnado não tem ainda noção do que está acontecendo. E outros que só batizam depois que o ser já tem consciência do que está acontecendo. Então ele pode colaborar com aquele ritual. Mas eu sei que isto exigiria uma maior preparação para nós estarmos falando deste assunto, mas essas perguntas estão indicando que nós devemos nos preparar para abordar isto. E aqui uma pessoa citou uma obra de uma grande ocultista, Alexandra David Neal, e citou um livro chamado Iniciações Tibetanas. E nesse livro se diz que os rituais externos, a uma certa altura, são abandonados. Isto é, quando nós evoluímos, nós abandonamos os rituais externos. Mas quem evolui e abandona os rituais internos, não abandonou os rituais. Ela deixou de participar dos rituais internos, porque ela está encontrando os rituais internos dentro dela. Isto é que a Alexandra David Neal quis dizer. Então, quem evolui, se abandona os rituais externos, é porque vai encontrando aos poucos os rituais dentro de si, os rituais interiores, os rituais internos. Os rituais não desaparecem. Os rituais vão ser encontrados internamente. E à medida que o ser interno evolui, esses rituais também evoluem. Nós não conhecemos, por exemplo, os rituais da hierarquia planetária. Neste momento, a hierarquia planetária deve estar fazendo rituais para que não aconteça o pior aqui no planeta. E ela deve estar fazendo rituais para isso. Mas ela já está no outro nível, e esse é o nosso caminho. Nós começamos aqui com os rituais externos, não? Depois, à medida que vamos nos aperfeiçoando, que vamos colhendo os efeitos desses rituais, começam os rituais no nosso interior, e depois vamos conhecendo outros rituais. Mas isto é uma evolução que não se pode conhecer assim só na teoria. É preciso conhecer a teoria e depois se dispor
a viver para isso. Viver para isso não significa que se interrompa o resto da vida, mas significa que você tenha feito a opção e que você reconheça que você agora vive para a sua vida verdadeira, a sua vida real, que não é esta que nós vivemos aqui na matéria externa. Esta vida nossa é um laboratório, e nesse laboratório vamos ver no que vamos dar. Nesse laboratório vamos ver que rumo a nossa evolução vai tomar. Mas lá no nosso mundo interior é que as coisas reais acontecem. E nós teríamos que optar por essas coisas. Se nós não fazemos essas opções, ficamos sabendo disto tudo teoricamente, como vem acontecendo. Uma pessoa enviou uma frase de Paul Brunton, que é um filósofo que nós estudamos há muitos anos, e ela pede que a gente transmita esta frase para as pessoas. Paul Brunton diz: pessoas autoritárias imaginam que estão mostrando ao mundo sua importância. Pessoas autoritárias imaginam que estão mostrando ao mundo sua importância, quando estão mostrando a sua insignificância. Quer dizer, pessoas autoritárias não estão demonstrando importância, estão demonstrando a sua insignificância. Isso diz um grande filósofo. E ele diz: as boas maneiras, quando sinceras e espontâneas, são virtudes espirituais. As boas maneiras, quando sinceras e espontâneas, são virtudes espirituais. O bom homem se expressa naturalmente através dessas virtudes. O homem bom se expressa naturalmente através disso, não precisa encenar nada, ele é natural nessas virtudes. E diz: ao lidar com os relacionamentos, mostramos pela graça das nossas maneiras a graça de Deus. Isto é, nós podemos mostrar através das nossas atitudes a graça de Deus. De forma que essas pessoas autoritárias são o oposto de tudo isso. São o oposto de tudo isso. Isto tudo tem a ver um pouco com aquela nossa pergunta inicial a respeito dos pobres em espírito. Pois é, veja que as coisas giram e vêm se resumir no final. Então, evidentemente, os pobres em espírito não são autoritários, né? Porque é exatamente não sendo autoritário é que você vai demonstrar, que você vai mudar, não é? Você vai mostrar na graça, na dedicação das suas maneiras, não é? A graça de Deus. Isto é muito importante, me parece. Muito bem. Então vamos esperar que o nosso próximo encontro se dê no dia 16 de março, que é uma segunda-feira. Então as perguntas podem já ser enviadas e dia 16 de março, que é uma segunda-feira, teremos uma próxima reunião. E vamos ver se podemos entrar um pouco mais nesse assunto dos sacramentos, porque os sacramentos não são só uma ideia católica, como a população pensa. Os sacramentos sempre existiram e os sacramentos são também válidos nos planos interiores. Então teremos que aprofundar um pouco esse assunto. Muito obrigado pela atenção, não é? E até o dia 16 de março, se Deus quiser.